requisitos para continuar acompanhando esse curso, ou seja, já sabe bem os parâmetros da corrente alternada e já sabe bem o funcionamento do transformador. Bem-vindo então à parte, talvez a mais importante desse curso, que é o retificador, que é a segunda etapa de uma fonte linear. A primeira é o transformador, a segunda é o retificador, e nós vamos estudar aqui o que é um retificador, do que ele é feito e os tipos principais de retificadores utilizados na eletrônica. O retificador, o que é um retificador? O retificador ele é um circuito que converte um sinal de corrente alternada em um sinal de corrente contínua. É isso. Tá? Só que o retificador ele converte esse sinal de corrente alternada para corrente contínua. Só que esse sinal de corrente contínua ele ainda não é puro, ele ainda não é estável, ele é pulsante. Mas, de qualquer forma, já é um sinal de corrente contínua. Então, o retificador ele vai converter o sinal de corrente alternada em corrente contínua. Então, é muito simples o que um retificador ele faz. Os retificadores eles são sempre feitos com diodos, pois se aproveitam da característica deles de conduzirem apenas um sentido, bloqueando o sentido contrário da corrente. Vocês sabem já como um diodo funciona. Ele permite a passagem da corrente em um sentido e bloqueia, corta a corrente em outro sentido. E os retificadores se aproveitam dessa característica, desse funcionamento do diodo de conduzir de um lado e bloquear do outro, para converter um sinal que é de corrente alternada, né? Um sinal que tem dois sentidos, em um sinal que tem apenas um sentido, um sinal de corrente contínua. Por isso, os retificadores são sempre feitos com diodos. Antigamente eles eram feitos com a válvula diodo e hoje em dia, como os diodos são feitos de semicondutores, são feitos com diodos. Existem 3 circuitos retificadores monofásicos que iremos estudar nesse curso. Existem os retificadores trifásicos, que são estudados em eletrônica de potência. Quem sabe aí um dia a gente não grava um curso de eletrônica de potência. Se vocês quiserem, peçam aí nos comentários do vídeo, entrem no nosso fórum do site gvensino.com.br, peçam lá que eu vou colocar esse curso na fila se tiver uma boa demanda. Mas dos retificadores monofásicos, existem 3 que são os principais. São eles o retificador de meia onda, que eu costumo abreviar como RMO, o retificador de onda completa com center tape, ou também conhecido como retificador de onda completa com derivação central, que é o ROCCT, e o terceiro tipo e mais importante deles é o retificador de onda completa em ponte. Esse primeiro aqui, o retificador de meia onda, usa apenas um diodo, é o que nós vamos estudar a partir da próxima aula. O retificador de onda completa com center tape é o que usa 2 diodos, e o retificador de onda completa em ponte é o que usa 4 diodos, e é o principal, é o mais utilizado. Mas o funcionamento dele, para entender bem o funcionamento do retificador em ponte, é preciso que a gente tenha entendido bem o funcionamento dos outros 2 retificadores, de forma que nós vamos estudar os outros 2 primeiros. Não que os outros 2 não sejam utilizados, eles são utilizados em muitos casos. Em casos em que você não precisa ter uma fonte tão precisa, uma fonte de altíssima corrente, e você pode cortar custos fazendo uma placa menor, economizando com diodos, economizando com componentes, porque os outros retificadores utilizam menos componentes. Então, eles são sim utilizados, embora na maioria dos casos, aí, 90%, o retificador de onda completa em ponte seja utilizado. Tá? Então, na próxima aula, nós já vamos começar o estudo do retificador de meia onda. Muito obrigado a todos e encontro vocês lá. Até mais.